Estamos dando início a mais um super vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista e hoje com duas presenças ilustres, o Henrique e o Cimei, ambos moradores dessa cidade maravilhosa que é a cidade de Blumenau. E o tema do nosso vídeo, eu tenho certeza que você que é casal, que está aí programando o casamento, vai adorar. Porque eles são celebrantes de casamento e também eventos. E eles vão contar essa história desse trabalho sensacional que eles já fazem há muito tempo para você que acompanha o Valor Entrevista. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Henrique já tem mais de 90 celebrações e o Cimei é como se fosse aqui na região do Vale Europeu o papa da coisa toda, porque ele já fez 301 eventos celebrando aí, contando a história de pessoas maravilhosas nesse estado de Santa Catarina e no Brasil. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. Sejam bem-vindos ao Valor Entrevista. Quem quer começar? Eu posso começar então. É um prazer realmente estar aqui com você mais uma vez, não é, Alan? Já estive aqui e estou sabendo que esse é o. Você está aniversariando praticamente, né? Uma vitória de mais de 1000 programas. Exato. Então, com certeza, é um valor para nós estarmos aqui e estar participando com a tua audiência. É um prazer, Alan, estar te conhecendo hoje. Rebelo falou de ti, eu falei, mas será? Vamos lá para Gaspar? Falei, o cara é fera. Então, estamos aqui, é um prazer estar te conhecendo. Conversamos um pouquinho antes ali, vimos que é uma pessoa como a gente, né, que vê Bonito! palavras suas, né? Então, mas é um prazer estar conversando contigo e te conhecendo. Sensacional, Cimei. O prazer é meu. Obrigado aí pela presença de vocês no estúdio do Valor Entrevista. Nós que completamos 7 anos de trabalho, 1000 entrevistas realizadas. Esta é a pontual 1015. Você vê, né, cara? Em 2 semanas a gente já produziu mais de 15 vídeos também. E hoje vocês terão a oportunidade de conhecer mais sobre esse tema que eu acho sensacional, que mexe com a paixão, com o amor de casais aí pelo Brasil, em especial aqui em Santa Catarina. Vocês são celebrantes de casamentos e eventos. Eu preciso saber a definição disso. Quem começa? O celebrante, também chamado de celebrante social, é um profissional. Isso é muito importante. Um profissional cuja expertise é fazer com que aquele momento da celebração, por exemplo, de um casamento, da união do casal, seja um momento memorável e original. Porque o celebrante, ao contrário de um padre ou um juiz de paz que vão estar presos, seja um ritual oficial, seja um ritual litúrgico religioso, o celebrante está ali para deixar a cerimônia personalizada, principalmente com foco na história do casal, não é isso, Cimei? Eu falo que o celebrante é um contador de história. E para contar a história, o cara tem que viver a história. Senão ele nunca vai ser um bom celebrante. Então, quando ele pega a história, ele analisa, ele vai contar como se fosse ele, como se ele estivesse participando ali no dia. E aí isso é a emoção, é a diferença de um celebrante para um juiz de paz ou para um pastor. Embora temos juízes de paz que são muito bons, É verdade. e temos pastores também que são muito bons. Mas eu digo no contexto geral, né? O juiz de paz vai fazer o que a lei manda. O ministro religioso, ele vai pegar o rito evangélico, o rito que faz sentido para aquela pessoa. Como se uma pessoa também não tiver religião alguma, vai fazer um casamento ali, vai ter que ter essa pegada do celebrante em analisar e fazer conforme, né, é a história do casal que faz sentido para o casal. Então o celebrante eu vejo que é isso, é a pessoa que vai contar a história do casal. Tem uma coisa também que eu quero compartilhar com você que assiste o Valor Entrevista, falando desse tema que eles dominam muito bem, você já percebeu. Eu quero entrar nos detalhes, cara. Porque olha só, eu vou casar e eu preciso contratar um profissional como eles. Quais são os cuidados que eu tenho que ter nessa contratação? Por quê? A pessoa tem que ter, na minha concepção, aí como cliente, uma visão minha, a pessoa tem que ter aí uma simpatia, saca? Precisa dominar um bom texto
E eu percebo que os celebrantes, a voz tem que estar em dia. Alguns cuidados são importantes, não é mesmo, Cimei? Fala para mim sobre isso. O celebrante é um contexto, né? Eu sempre falo isso. E é uma das questões que eu coloco nas minhas reuniões. Lógico que eu não mando falar com o Rebelo, senão eu vou perder o meu cliente. Mas o que eu coloco? Tu sentou para conversar com o celebrante. A química tem que bater. Porque é o celebrante que vai aparecer na tua filmagem. É a voz do celebrante que vai estar contando a tua história. Então, daqui a 50 anos, talvez tu não esteja mais aqui. Mas os teus filhos vão pegar a filmagem do teu casamento e quem vai aparecer lá é o celebrante. Nas fotos do álbum do teu casamento, se o fotógrafo for muito sacana com nós, as nossas fotos vão estar lá aparecendo. Então, se a química não pegar, aí entra a questão da voz, a questão O storytelling, a maneira como vai conduzir o texto. Por isso eu sempre falo no final, tá com dúvida? Vai lá e faz mais umas entrevistas com outros celebrantes. Eu quero que tu feche comigo. Mas vê se a química bate. Senão, não contrato. Porque o que é fundamental é que, como você realmente pontuou, o que você vai lembrar de um casamento? Até mesmo se eu pego, eu lembro de muitos casamentos que eu fui, onde de repente eu começava a ver a filmagem. Começa por onde? Você pega a filmagem, começa pela ornamentação. Aí da ornamentação vai para a cerimônia. Da cerimônia para a festa. O que você pega no seu DVD? Você acelera. Vê só a entrada das pessoas para ver, olha os padrinhos, olha a noiva, olha o noivo. Aí quando chega o momento da celebração, tu passa. Por quê? Porque, querendo ou não, a maioria das vezes é chata. Por quê? Porque não é, ou é uma pessoa que faz o mais do mesmo, como a gente citou, o oficial de justiça vai usar os trâmites legais que ele tem que dizer. O padre ou o pastor vai falar sobre a religiosidade. Já o celebrante não. O celebrante vai ter a sensibilidade de, numa entrevista, primeiro, absorver aquela história de amor, porque todo casamento é uma história de amor, e ele tem que ter a habilidade de contar aquilo de uma forma que encante, que faça aquela celebração se tornar única. Não vai haver outra cerimônia como aquela, porque cada história é única. Eu costumo falar que no nosso ofício a gente pinta um quadro da história de amor das pessoas, da história daquela família que se forma com as palavras. Nosso pincel desse quadro são as palavras. Se vê, né? Pessoal, a gente está conversando com o Henrique e o Cimei, eles são celebrantes de casamento e trabalham com eventos. E agora eu vou fazer, assim, é muito importante que eu vou perguntar. Não é apenas o casamento, vocês também fazem outros tipos de eventos. O que tem aí de serviço que a gente pode compartilhar com quem está assistindo a gente? Como eu estava falando, é celebrante social. Social. Então, o celebrante é um profissional da palavra, do texto, da sensibilidade, e onde houver essa necessidade de ter alguém que explore a história daquele contexto ritualístico, porque toda festa, todo momento de gala, de esplendor, na fase da vida de alguém, é um momento ritualístico. Então, o celebrante vai estar em momentos de casamento, é claro, mas de bodas, de renovação, de 15 anos, muitos 15 anos a gente já fez. Agora é muito comum das chás revelação, os chás revelação, para a gente trazer uma palavra sobre aquela criança que está sendo trazida para a vida, batizados, entre outros, até mesmo nesse meio, até um velório, né? Uma cerimônia fúnebre. Onde houver cerimônia, e aqui é bom, importante falar que é diferente de cerimonial, mas a gente pode falar depois disso, né? Eu, inclusive, fiz uma cerimônia que os pais, eles eram espíritas, ela estava gestante, e eu não tenho muito conhecimento sobre a parte espírita, mas ela me contratou porque ela falou, não tem batizado, mas eu quero uma cerimônia para minha filha. Então, a gente fez uma cerimônia de apresentação do bebê.
para a família. Tava toda a família, a gente fez uma cerimônia apresentando o bebê, cada um entregando os seus presentes, fazendo as homenagens e contando a história, logicamente, dos pais. Então, para tudo é cerimônia, né? Pessoal, olha só, uma outra pergunta que eu quero fazer para eles, que são especialistas em celebrar casamentos e como eles colocaram todos esses outros serviços, é o seguinte: como é que é a preparação de vocês? Vocês precisam ter certos cuidados. Por exemplo, hoje a palavra copyright, você monta um texto, como vocês comentaram, vocês precisam incorporar praticamente a família que vocês vão atender, o casal que vocês vão atender. Esses textos vocês usam inteligência artificial ou vai no feeling? Como é que é esse trabalho de escrever toda essa cerimônia que vai ficar eternizada? O meu caso, eu busco conhecer um pouquinho deles através de um questionário do casal e através do questionário pego um pouco sobre a perspectiva do noivo, da noiva e monto então a história com essas informações. E com essas histórias, aí sim, eu finalizo com um texto que encaixe com a história deles. Por exemplo, teve um casamento que eu fiz agora no início do ano aqui em Gaspar, que eles eram um casal de jiu-jiteiro. Então, eu fiz numa pegada que é a vida deles. Fiz de um casal que eles eram amantes de café. Tudo era café para eles se conheceram numa cafeteria, só se encontravam numa cafeteria, o pedido de namoro foi numa cafeteria. Então eu comparei a história deles com uma plantação de café. Lá vai eu saber como que planta o café, qual é a temperatura, qual é o melhor lugar. Então a gente faz essa análise. Inteligência artificial, nunca usei e acredito que vai perder essa parte do romantismo, né? Vai ser uma coisa muito automática. Vai ficar artificial. Exato, porque principalmente quando a gente fala de um celebrante profissional, cada um vai ter a sua identidade, o seu jeito de fazer uma celebração e a inteligência artificial não vai ter esse know-how para dizer e escrever da forma como você realmente falaria, né? E o Semei citou, inclusive, a questão da religião. Nós somos, inclusive, muito procurados por pessoas de religiões diferentes. Sim. Entendeu? Então, um noivo, por exemplo, é católico, o outro é evangélico ou espírita, e você não tem como congregar uma cerimônia de uma religião só, e aí você contrata o celebrante para justamente ser essa Suíça, digamos assim, na festa, na cerimônia, para que possa fazer algo, mais uma vez falando, que seja o retrato fiel da história daquele casal ou daquela família específica. Para a gente tirar uma dúvida, que eu acredito que não é apenas minha, mas a gente precisa explicar isso e deixar bem claro para todo mundo que está assistindo a gente, não é um juiz de paz, o trabalho de vocês não tem a ver com isso. Só me explica essa diferença aí. O juiz de paz é aquele oficial que é referendado pelo Tribunal de Justiça, que está ali com a incumbência junto aos cartórios civis de celebrar o casamento civil, com efeito civil. Então, se um casal busca um efeito civil, ele vai no cartório e o cartório vai perguntar a ele: você vai fazer um casamento com o juiz de paz ou com o ministro religioso? Porque só tem efeito civil quando o casamento é realizado por um juiz de paz ou por um ministro religioso. O ministro religioso é um padre, ou um pastor, ou o líder do centro espírita, ou o pai de santo do centro de Umbanda, ou seja, aquele líder religioso ou alguém referendado por esse, pertencente a uma religião. Nós, celebrantes sociais, em regra, não realizamos o casamento com efeito civil. Sim. A não ser que, e existem muitos por aí, celebrantes que também são ministros religiosos. Sim. E esses sim fazem o famoso casamento com efeito civil. Entendi. Pessoal, para a gente, antes de ir para o segundo bloco, eu preciso também fazer outra pergunta que é importante para eles. É um trabalho personalizado de vocês, não é verdade? Vocês pensam com carinho em tudo, vocês se organizam com muito carinho e atenção para a família que vocês vão atender. Me fala desse trabalho personalizado, Semei. Um casamento personalizado, quando nós falamos, é exclusivo para o casal. Por isso que eu sempre falo, 300 casamentos que eu realizei, não tem como ser um igual ao outro. Não tem como. Ele é para o casal. Logicamente que tem os seus ritos.
cerimônia da areia, cerimônia da árvore, cerimônia, enfim, Que dos são temperos. comuns. Que são, no meu ponto de vista, como que eu utilizo isso? Eu conto a história do casal, que é o meu foco para uma cerimônia. Eu fiz, durante todo esse tempo, 10 anos que eu estou trabalhando, teve um casamento que os noivos não quiseram que eu contasse a história deles. Eles falaram, Simei, tira parte da história. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, fazer uma cerimônia sem contar a história, porque a minha, o meu ponto principal de uma cerimônia é a história do casal. Então, esses complementos, tipo o efeito visual, que nós chamamos de cerimônia da areia, por que é que eu vejo que é muito importante que hoje celebrantes não utilizam? Mas você está diante de um público. Eu já fiz casamento apenas para o casal, como já fiz casamento para 600 convidados. Então você está conversando, você está mostrando ali para os convidados. É 10 minutos, 15 minutos de fala. Talvez é um pouquinho mais, 20 minutos, uma história um pouquinho maior. Então começa a perder o interesse dos convidados estar ouvindo, por mais bonita que seja a cerimônia. Então é um momento em que nós precisamos trazer a atenção deles, Sim. né? Contei a história, começou a ficar cansativo, eu trago uma coisa que provavelmente eles nunca viram. E aí eu vou chamar a atenção, preparando para a parte mais importante da cerimônia, que aí não depende de nós, Não. que é os votos. É os votos. Que aí é com o casal. E é importante que essa questão dos votos, tem casais que eles têm muita vergonha e às vezes eles não querem fazer o chamado voto espontâneo que eles escrevem, cada um para o outro. E às vezes eles pedem que o profissional, se o celebrante fizer isso, que cada celebrante é um celebrante, mas tem celebrante, por exemplo, eu sou um deles, que para esses casais que têm muita vergonha, eu monto um voto exclusivo para eles, baseado na história deles. Mas o que é fundamental sobre essa questão da personalização é que não tem, quando o celebrante é profissional, quando ele não faz algo do mesmo sempre, como cada história é única, cada casamento vai ser único porque ela é focada na história desses noivos. Então, por exemplo, certa vez chegou um casal comigo que a noiva falou assim: nós queremos que seja focado na nossa história, mas a gente também quer uma palavra espiritual. E aí ela disse: e nós somos assim, nós nascemos católicos, gostamos da doutrina espírita, frequentamos a igreja evangélica e somos devotos de Nossa Senhora de Nazaré. Aí a noiva me perguntou: você consegue, Henrique, fazer uma cerimônia com isso? Qual foi a minha pergunta? Isso representa vocês? Sim, então é claro que eu consigo. Porque o nosso objetivo como celebrante é contar a história de amor que aquele casal tem. Se aquela particularidade é algo que funciona, que reflete a vida daquele casal, é isso que a gente vai contar. E a gente usa os ritos como ferramentas justamente lúdicas para trazerem uma plasticidade onde aquela cerimônia seja algo aprazível aos olhos, que tenha um dinamismo, para que não seja aquela coisa monótona, que na verdade, ao invés do convidado pensar, acaba logo para mim ir para a festa, ele pense assim: eu quero mais, eu quero que o celebrante fale mais. Sensacional. A gente vai para o nosso segundo bloco. Vocês já perceberam o nível do papo que a gente está tendo aqui no estúdio do Valor Entrevista. O Henrique e o Simei, como eu comentei, ambos se somar dá mais de 390 celebrações realizadas pelo trabalho desses dois profissionais incríveis que a gente está recebendo aqui no estúdio do Valor Entrevista. E a gente vai para o segundo bloco e, claro, eu te convido a ficar aí para acompanhar mais sobre esse tema tão especial que a gente está trazendo para vocês. Vamos para o segundo bloco? Vamos lá então. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Não sai daí, já voltamos. Tá curtindo o nosso vídeo? Eu quero aproveitar e apresentar para vocês, a propósito, Soluções. Olha só, consultoria e soluções financeiras para pessoas físicas e jurídicas. Acesse o telefone e tenha maiores informações. Voltando para o segundo bloco de um papo sensacional com dois profissionais incríveis na área de celebrantes de casamento e eventos também. O primeiro bloco foi incrível, eu tenho certeza que você que está nos acompanhando gostou bastante. E agora no segundo bloco nós vamos ser mais técnicos, porque quem está assistindo merece que vocês passem um pouco mais de
tecnicidade. Falei bonito, hein, Simei? O trabalho de vocês é também transferir essa palavra bonita. Cara, o valor médio do trabalho de vocês no Brasil? Bem, foi feito, há 3 anos é feita uma pesquisa de um grupo, por parte de um grupo de celebrantes de São Paulo. Eles buscam celebrantes por todo o Brasil e fazem uma pesquisa com estatísticas de várias vertentes, vários tipos de estatística, número, quantidade de celebrantes homens, celebrantes femininas, se faz casamento religioso, civil, se faz casamento homoafetivo, se não faz, e é verificada a questão de valor. E, em média, no Brasil todo, lembrando que vai ter celebrantes que cobram 100 e celebrantes que cobram 10 mil reais. Ah, R$ 100? 100 reais. E celebrantes Mas que aí é cobram... uma prostituição, pô. Aí que eu vou chegar. Qual é a média? A média no Brasil hoje, segundo essa pesquisa, é em torno de, a nível de orçamento, 2.400. Ticket médio, ou seja, aquele valor que se fecha, uma média de 2.300, 2.250 reais. Ou seja, todo valor abaixo dessa média já é uma prostituição. Não é um profissional que está realizando. Entendi, mas deixa eu te perguntar. E aí o time dessa celebração? Vocês, é 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas? Como é que é para o trabalho de vocês, esse time aí? As minhas cerimônias, hoje ela tem uma duração de 30 a 40 minutos, não passa disso a cerimônia. Porém, não é só aquilo, né? Tem toda uma preparação por trás disso aí. Né? Tu tem entrevista com o casal, tu tem tempo de escrever uma história, e cada história é exclusiva. Né? Tu perde não. O teu trabalho ali fazendo é... A dedicação Finaliza é quando prévia. Finaliza quando você geralmente tira uma foto com os noivos. Ali tá entregue o teu trabalho. Eu percebo pelo trabalho que vocês fazem, inclusive eu vou pedir depois para vocês seguirem as redes sociais deles dois, vocês entregam uma joia para o cliente de vocês. É tudo personalizado de uma maneira a cativar o cliente, a família do cliente, os amigos. É nesse formato. É fundamental isso, porque você não vai estar contratando alguém simplesmente que vai contar uma história. Você vai estar contratando alguém que vai entregar algo completamente original. A palavra que eu gosto de usar é memorável. E o que traduz isso é que eu tenho certeza que já vi cerimônias do CIMEI e a nível de qualidade são muito parecidas com as minhas. E o que com certeza com ele acontece, o que acontece comigo. Todo final de celebração, a gente é abordado por convidados, por padrinhos, por pais e mães, que depois de já terem se emocionado na cerimônia, seja rindo, seja chorando, chegam conosco e dizem o quão bom foi a cerimônia, o quão marcante, o quão para sempre eles vão lembrar daquele momento. E é isso que é fundamental, porque afinal de contas, quando você vai para uma festa de casamento, você vai estar festejando o quê? Aquele casamento que aconteceu na celebração. Então, essa celebração não pode ser qualquer celebração. Entendi. Tem que ser a celebração. Entendi. Pessoal, vocês estão percebendo aí o nível do trabalho que eles apresentam aos clientes que eles têm. A gente está conversando com o Henrique e o Simei, que o Simei tem mais de 10 anos, o Henrique está nesse ramo desde 2015, então a experiência é grande. Agora a gente vai fazer eles participarem do quadro Segredos Revelados. Aqui tem diversos temas, vamos dar umas risadas ou não, e aí vocês vão discorrer sobre os temas. Quem quer começar? Eu? Vai o Henrique primeiro. Ai, tô mais velho. Ixi, olha essa carinha de novo. Deixa eu fazer a leitura sim. aqui para ti. Ah, Vamos ver o que caiu aqui para o Henrique no quadro Segredos Revelados. O que você sabe sobre geopolítica, guerras, fome, economia global? Você é um cara antenado, você está pensando aí com tudo que está acontecendo no planeta. Você sabe que tem 2 conflitos acontecendo, né?
falar de geopolítica é falar de um assunto do momento, né? Não tem como a gente, se você liga a televisão, isso está acontecendo. Eu acredito que todos que estão aqui assistindo precisam se atualizar e precisam olhar o mundo muito sobre esse aspecto. Conflitos internacionais estão acontecendo o tempo todo. Nós estamos aí com as nossas fronteiras, de repente, sob o risco de ter uma guerra, né, civil dentro da Venezuela, por exemplo, e o Brasil vai ser cobrado a tomar uma posição frente a tudo isso que está acontecendo. Temos o conflito que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. Temos um iminente conflito a acontecer, possivelmente, entre a China e Taiwan. Estamos indo para uma eleição americana, onde, de maneira similar ao Brasil, mas lá muito mais forte, mais ferrenha, há uma polarização muito grande. E no mundo globalizado, como nós vivemos, você não pode dizer que essas coisas não te afetam. Afetam na economia, afetam na forma como você se relaciona com o seu meio, porque hoje em dia todo mundo está conectado em razão da internet e chega uma mensagem no seu WhatsApp com esse assunto, as pessoas querem saber e querem falar. Então, eu posso dizer o seguinte: aprendam, busquem, porque a melhor forma da gente viver nesse mundo é entender como ele funciona. Você saiu bem, o homem, né? Porra, deu uma palestra agora. Tira aí, vamos ver o Cimei agora. Vamos ver o que acontece aqui com o Cimei. Pessoal, o quadro Segredos Revelados, com o Henrique e o Cimei. Se você pudesse ter um jantar com qualquer pessoa, quem escolheria e por quê? Jesus Cristo. Porque os seus ensinamentos é o que eu busco para a minha vida. Então, eu queria sentar com ele e ter... Não precisa nem ser só um jantar, podia ser 5 minutos sentado com ele. Acho que eu teria atingido o ápice da minha vida. Cimei se emocionou aqui do lado. Eu acabei não botando a água aqui na mesa, vocês também ficaram tomando café, né? Com um jantar desse, como é que... Mas, com certeza, é uma excelente escolha. Vamos fazer mais uma rodada? Tira mais uma aí. Vamos nessa. Quadro Segredos Revelados, com o Henrique e o Cimei. Pro Henrique é o seguinte: qual a sua comida favorita? Eu sei que tu é bom de prato, bom amazonense como eu também. Nossa, é difícil frente à minha silhueta, né? A gente pode perceber que eu adoro comer algumas coisas, mas com todo respeito à classe vegana, à classe vegetariana, mas eu sou um bom amante de churrasco. Minha comida preferida é churrasco. Um bom churrasco. Faz muito churrasco no Amazonas? Mas lá a gente faz muito churrasco de peixe. De peixe? Pega um tambaqui desse, um peixe de água doce desse tamanho aqui, ó. Aí tu coloca ele em cima da brasa, aí a gordura dele vai caindo na brasa e ela faz... Ó, chega a minha... Deu até água na boca, pô, nem me fala de tambaqui. Tô há tanto tempo sem... Meu Deus do céu. Isso é que dá trazer a amazonense aqui no estúdio. Agora, para o Cimei. Você prefere verão ou inverno? Inverno, sem dúvida. Por quê? Gordinho, né? Gordinho, acho que não sei se prefere verão, né? A gente soa demais, o inverno a gente consegue se esconder. Inverno é bom demais. Mas quem falou que tu é gordo? Eu não A balança fala que eu sou gordo. Mas eu prefiro o inverno. Inverno... Eu acho que o inverno é mais romântico, o inverno é... Quer ficar juntinho da esposa, um vinhozinho, um chocolate. Viagem, tudo, né? Você se veste mais bonito, né? E tu não precisa lavar tanta roupa, né? Porque tu consegue usar mais de uma vez. Eu posso, já que vocês participarem, a gente tá com uma dupla aqui sensacional, posso fazer um também? Bora, por favor. Deixa. Agora o Alan vai responder aqui também. Vamos lá. Mas nós estamos em dois, o certo seria uma pergunta. Exatamente, uma pergunta. Pega duas aí. Fica um. Não, né? A gente que faz. Faz a leitura? Pega um aí, isso aí. Quero ver se vocês
Lembram entendem a letra aí. Bora lá. Ah, Jesus. Vamos ver agora. Eles participaram do Atenção. quadro Segredos Revelados agora. Alan, qual o melhor conselho que você já recebeu? Eu recebi um conselho de um cara que eu tenho o maior respeito, que é o meu tio Jorge, que é amazonense, mas ele que me trouxe para Santa Catarina, que foi: cuide bem dos seus, trate bem as pessoas e crie o maior número de relacionamentos que você pode criar. E isso é o que eu faço com o Valor Entrevista desde 2017, na verdade desde quando eu pisei em Santa Catarina. Eu acho que hoje uma das riquezas da gente enquanto ser humano é a nossa rede de contatos. E eu consegui, com o passar desses 22 anos que eu estou aqui, criar uma rede de contatos sólida, pessoas boas ao meu redor, pessoas que servem de exemplo. Então, se eu tive como ouvir um bom conselho, foi esse: trate bem as pessoas e faça o maior número de amizades possíveis. Falei bonito, hein, Simei? Agora, eu acredito que vai se emocionar, que não tem como não se emocionar com a pergunta. Você disse, ixi. Se você pudesse falar com o falecido, quem seria? Porra, mano, aí me quebra, né, cara? Eu tive um exemplo muito forte na minha vida, que foi o meu pai. Ele já nos deixou em 2016. E o pai me ensinou uma coisa que eu levo para a vida inteira. Vocês podem estar percebendo isso. Vou voltar a falar na rede de relacionamentos. Quem a gente conhece realmente faz uma diferença enorme na nossa vida. Meu pai me ensinava isso, conversava muito sobre isso. No saguão do aeroporto em Manaus, quando eu vim para cá, eu me lembro dele lá no Eduardo Gomes, olhando para mim na sala de embarque. Ele levantou a mão, eu parei, olhei para ele e ele falou assim: não esqueça de fazer amizades. Então isso tocou muito no meu coração. Ele foi um cara que foi o meu norte, sempre me deu tudo que eu pude extrair dele. E realmente, se eu pudesse hoje, eu estaria do lado do meu velho, mas ele me ensinou tudo que eu sei e hoje eu passo isso para meus filhos. A herança que meu pai deixou é o aprendizado que hoje eu entrego para os meus filhos. Eu tenho 3. E sensacional essa pergunta aí, cara. Eu não sabia que eu ia passar por isso. E obrigado aí pela participação da gente no quadro Segredos Revelados. Agora a gente volta para nossa pauta, roda a vinheta, porque tem mais coisas aqui a respeito do trabalho desses dois profissionais. Voltando para o nosso papo, agora a gente vai falar de curiosidades, cara. Eu sei que vocês já passaram por algumas curiosidades aí. Quem quer começar? Vai lá, Rigo. Tu já tá com uma na agulha, vou pensar aqui. Então, teve um casamento que foi muito marcante, porque a cerimônia ela vai além do que está acontecendo ali no momento. E as minhas cerimônias eu tento envolver não somente o casal. Eu sempre falo, a história é tua, o casamento é teu, mas os teus avós estão ali sentados emocionando junto, é um sonho deles também. E muitas das vezes os avós não têm nem entrada. É verdade. Eles só estão sentadinhos lá. Às vezes tem algum lugarzinho especial para os avós, às vezes não tem. E quando eu menciono em uma cerimônia minha, os avós, os pais, os tios, eles se emocionam muito. Então eu sempre falo, o casamento, a cerimônia é feita para todos que estão ali. E por que eu falo que ele vai além daquele momento? Nesse casamento em específico que eu fiz em Massaranduba, a noiva ela entrou em contato comigo, depois, acho que foi uns 2 dias depois, ela falou assim: Mei, na tua cerimônia teve uma coisa que você fez que alguns casamentos, não são todos que eu faço, isso eu não coloco para os noivos. Eu sempre tem alguns que me contrataram já por causa disso, mas eu sempre falo para eles, talvez não vai ficar legal na tua cerimônia, porque é coisa que a gente vai chegar ali e se ver, se tá todo mundo conectado, né? Dá para fazer, senão não dá para fazer. E nesse casamento eu pedi para todo mundo ficar de frente um pro outro, deram as mãos, fecha os seus olhos e vamos viver a tua história. Não tem como contar a história de todo mundo, mas cada um vai contar a sua história para si mesmo. E aí eles começam, né, tentar recordar como que foi o primeiro encontro, o primeiro beijo, o primeiro eu te amo e tal. E depois vem, logicamente, ali uma palavra. E naquele momento tinha um casal que estava divorciando. Eles foram, provavelmente era o último evento que eles estavam indo juntos, e naquele momento que eles deram as mãos, que eles lembraram da sua história, eles se reconciliaram ali. E ela me ligou, me mandou uma mensagem emocionada, porque
de certo modo, ela também fez parte daquilo ali. Né? Parentes, amigos que estavam ali, de uma certa forma, mudou a vida deles. Só pela história a gente já se emociona, a gente que está aqui ouvindo isso aí. Henrique. Eu acho que, se me permite fazer um parêntese, pegando o que o Simei contou, a gente é muito agraciado como celebrante de poder passar por esses momentos. Porque além da gente contar a história dos noivos, a gente vive a história deles naquele momento. E a gente passa a fazer parte e ter essa sensibilidade do que está acontecendo ali no momento é muito importante. Porque vai ter celebrações que as pessoas vão estar naturalmente um pouco mais sérias, porque às vezes elas têm uma construção cultural assim, e outras não. Então, por exemplo, teve uma celebração, eu já fiz celebração a noiva queria um casamento de princesa, mas queria um negócio aristocrático, assim, um negócio bem pomposo, e eu me coloquei nessa postura. E já tive casamentos, por exemplo, essa de curiosidade que eu vou contar, que todo casamento foi festivo. Os noivos eram muito festivos, eles vieram, se conheceram na Suíça, ela portuguesa, ele amazonense, e decidiram casar na Amazônia, me contrataram e fui fazer o casamento. E quando eu entrevisto os noivos, eu pergunto se eles têm uma história particular com alguma canção. E às vezes eu agrego essa canção ao meu roteiro, se ele for pertinente. E aquele casal em si, específico, eles tinham uma canção, que era uma canção do cantor Daniel, e aí eles, no refrão, aquela "Ai, eu adoro amar você". E é o que aconteceu, eu agreguei a canção ao meu discurso. E, dependendo da ocasião, eu saio dali do momento do altar, eu estou junto com os convidados. Na cerimônia de areia, eu gosto de mostrar para todo mundo. E nesse casamento específico, eu comecei a declamar a música, falando. Tá no meu paladar, tá no meu... Calma, presta atenção. Eu comecei assim. Tá no meu paladar, tá no meu olhar, cantando, alguma coisa assim. Quando chegou no refrão, todo mundo sabia, começaram a cantar. Então eu não declamei mais, eu comecei todo mundo na cerimônia. Ai, eu adoro amar você, como eu te quero, eu jamais quis. Então, quando perguntam, eu acho que isso acontece com o Simei, quando perguntam, Henrique, Simei, como é a tua celebração? A minha resposta é, eu não sei, porque vai depender muito da história de vocês, do clima que tiver na celebração. Uma coisa eu posso dizer com certeza, vai ser uma celebração que vai emocionar, que vai te fazer rir e que vai, acima de tudo, contar uma bela história de amor. Sensacional. Então tá aí duas excelentes curiosidades a respeito do trabalho do Henrique e do Simei, que são celebrantes de casamento e eventos. Vamos lá. No planejamento do casal, eles estão organizando ali, devem pensar em tudo, no local, devem pensar no dia com muito carinho. E em que momento eles devem pensar no celebrante? Já no começo do planejamento, eles devem deixar isso para o final. Depois que está tudo pronto, já bateram o martelo em tudo, vamos escolher o celebrante. É assim ou não? Primeiro profissional que eu vejo que um casal tem que contratar uma cerimonialista. A cerimonialista ela vai então passar, só pegar uma deixa, a cerimonialista é diferente do celebrante. O cerimonialista é a pessoa que vai organizar, que vai sentar com o casal, que vai te oferecer ali
contatos de demais profissionais, vai te dar 3 opções, ela vai estar junto contigo nas reuniões. Logicamente que aí entra numa outra questão de cerimonialista que fecha lá desde o início, a outra só para o dia, mas aí é um outro papo. Então, a cerimonialista é a pessoa que organiza o evento, o celebrante é a pessoa que vai lá fazer a cerimônia. Então, a cerimonialista, primeira pessoa, segunda pessoa, aí eu vejo que vai muito da noiva. Se a noiva tem o desejo que o fotógrafo seja tal pessoa, vai atrás daquele ali. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos de antecedência. Se é uma pessoa muito requisitada. Próximos passos? Celebrante. Celebrante, porque o celebrante é a pessoa que vai estar lá no dia na frente de todo mundo. Então eu vejo que é uma das pessoas que deve ser contratado logo no início, mesmo por questão de datas. A gente não consegue fazer 2 casamentos no mesmo dia se for, por exemplo, à tarde. A não ser que seja um bem no início da tarde, Sim. outro mais ao final e ainda numa localização bem próxima. Então é um trabalho que, embora seja curto o tempo do trabalho dele, mas é essencial. Então o tempo, 1 ano. 1 ano no mínimo está contratando um celebrante. Mesmo porque, claro que tudo vai depender do perfil desses noivos, né? Existem noivos que têm uma preocupação muito grande com cada detalhe. E nesses detalhes eles vão buscar os melhores profissionais. Logo, se você está contratando profissional, esse profissional tem uma agenda. E você precisa buscar esse profissional que você deseja o quanto antes. Com certeza, a cerimonialista ou a assessora de casamento precisa ser a primeira, porque geralmente os noivos não sabem o que fazer para ter uma festa de casamento e esse profissional tem que ser. Agora, dentre todos os profissionais do casamento, que todos têm sua importância e profissionalidade, o celebrante é o profissional mais escasso. São poucos os celebrantes que tem no mercado, né? Então, por exemplo, aqui na região Gaspar Blumenau, nós conhecemos os 4, 5, mais ou menos, né? E cada um com a sua particularidade. Então, como é um profissional escasso, esse precisa ser o primeiro. Mesmo porque, como a gente deu o valor da média, não é um valor barato, certo? Afinal, é um profissional com uma expertise muito particular e precisa ser contratado o quanto antes. Para a gente fechar, eu peço que vocês deixem aí as redes sociais de vocês, os contatos, para quem deseja contratá-los. Fiquem à vontade. Meu Instagram, que é onde a maioria dos noivos me procura, por incrível que pareça, de 10, casamento 8 vem pelo Instagram, o resto é indicação, ou que já me viram. Então o Instagram meu hoje é Cimei Dantas Celebrante. Meu telefone 47999420071. Meu Instagram também é Celebrante Henrique Rebelo, com 2 L's, tá? Celebrante Henrique Rebelo. E o telefone é o 47991295112. Eu vou deixar na descrição do nosso vídeo também as redes sociais para vocês terem acesso e, claro, contratar esses 2 profissionais sensacionais que a gente recebeu aqui no Valor Entrevista. Eu sempre peço uma mensagem final aos nossos seguidores, então a lente do canal é de vocês, fiquem à vontade. Manda um abraço para quem vocês amam, para quem acompanha o trabalho de vocês. Quantos anos tu tem, criatura? É um pouco a maquiagem, né? Tá certo. Bem, eu quero primeiramente agradecer a Alain, agradecer ao Cimei, que é um colega que me abraçou aqui em Santa Catarina, o primeiro profissional da área que eu entrei em contato quando eu cheguei a Santa Catarina foi o Cimei. Tomamos um café, conhecemos a família um do outro, então eu tenho esse rapaz aqui como um grande amigo, fica aqui o meu agradecimento a ele, a você, meu irmão, porque não é só porque você vem da mesma cidade que eu, mas você tem valor na pessoa, tem valor nas suas entrevistas, não é à toa que é o Valor Entrevista, né? E eu quero deixar, e um abraço para sua família também, família linda, maravilhosa. E eu quero deixar aqui um abraço para minha esposa Amanda,
para minha filha Ananda, para todas as pessoas que eu conheço aqui, que estão também longe, e dizer, vou até aproveitar o gancho das suas palavras sobre as pessoas, sobre conhecer pessoas, e dizer que a gente precisa entender quem nós somos e quem nós queremos ser. Se tem uma coisa que já está mais do que provada, é que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda, mais convive. Então, preste atenção com quem você convive, por isso que eu estou cercado de 2 pessoas fantásticas, porque tão fantástico quanto elas eu também quero ser. Então, preste atenção com as pessoas com quem você convive para que você possa ser uma pessoa melhor. Difícil, né? Devia ter que falar primeiro. Agora tem que manter o nível nesse meio. Porra, o cara jogou o sarrafo lá em cima, pô. Então, agradecer vocês também, o Alan, o Henrique, que me convidou para estar aqui junto com vocês. Então, é uma honra para mim. E eu sigo um exemplo. Eu vejo que a nossa vida é muito pequena, é uma passagem, né? Hoje, eu tô com 36, Henrique, um pouquinho mais novo que você, eu acredito. Só que se olhar para trás, se tu lembrar teus 10 anos, é muito rápido. E num piscar de olhos nós já estamos chegando aí, se chegar aí nos seus 60, 70, né? Porque o amanhã é uma incógnita, o amanhã não existe. O amanhã é uma expectativa. Nós imaginamos que ele vai existir, mas para muitos ele não vai acontecer. Então a vida é muito rápida e logo nós já não estaremos mais aqui. Então eu sempre penso por esse lado, o que eu vou deixar? Quando alguém entrar na galeria das memórias da minha vida, o que ele vai encontrar? Eu espero que eles encontrem coisas boas. E é para isso que eu corro atrás. E é isso que eu sempre passo nas minhas cerimônias também. Nós vamos deixar aqui um legado. É só isso que nós vamos deixar. Porque se eu deixar uma riqueza, meus filhos talvez eles vão acabar com tudo. Mas o exemplo, o teu pai te deixou um exemplo. Não sei se ele te deixou herança, mas ele deixou uma coisa que tu levou para tua vida e que vai levar até o final. Então é isso, é herança, é o nosso legado. A nossa herança é o nosso legado. Então é viver para isso. É isso aí. E muito obrigado pela oportunidade. Manda um abraço para a esposa que ela está A esperando. esposa está esperando lá e a esposa é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que quando eu casei eu sempre falo, eu estava conversando agora esse final de semana com um colega, o casamento, já que a gente está entrando nessa parte de casamento, o primeiro ano é um ano de adaptação, Sim. né? São tudo fases, casamento é fases. Tem a crise dos 7 anos, depois vai chegando as outras crises, mas o primeiro ano é adaptação. Eu não tive ano de adaptação, porque quando eu casei, com 4 meses de casado, eu sofri um acidente e fui para cima de uma cama. Fiquei 3 meses em cima de uma cama, depois 3 meses com uma muleta. Ela teve que sair do trabalho para me ajudar, porque eu precisava ir para o banheiro com alguém segurando a minha perna, porque senão machucava. Então, a minha esposa é a pessoa que hoje é o meu braço direito, é a pessoa que, se não fosse por ela, eu acredito que eu não estaria onde eu estou hoje. E a filhota? É a filha. Os dois, né? Os dois. Lara e o Cimei filho, que são 2 presentes que Deus me deu. É isso aí, gente. Sensacional! Tive o privilégio de receber o Henrique e o Cimei, 2 profissionais de altíssima qualidade. Muito obrigado pela sua companhia, para você que acompanha o Valor Entrevista. Como vocês sabem, contamos histórias reais e inspiradoras e hoje 2 grandes profissionais nos seus respectivos ramos. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Um abraço.